Esse vídeo foi gravado antes das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, eu vou colocar aqui na direita superior algumas chaves Pix para doação, tá? De uns lugares bem confiáveis para vocês fazerem doação se vocês quiserem. Também eu vou colocar na descrição do vídeo mais algumas opções de chaves Pix para doação. Fechou? Vídeo. Inclusive, uma coisa que eu preciso Muito fazer bom. mais, né? Nossa, pera, eu não que eu quero fazer preciso- o símbolo Eu italiano. preciso organizar italiano. Italiano. Me deu reflexo, tá ligado? Reflexo, refluxo, Refluxo. Não é refluxo o nome. reflexo. Como se comportar no set de gravação? Eu não sei se esse vai ser o título final, mas é o conceito principal deste vídeo. Só pra você saber, eu tenho que ficar mais ou menos assim, ó, de ladinho. De ladinho é mais gostoso. Eu comecei no audiovisual sendo editor de vídeo. Aí eu dei uma refletida com as experiências que eu tive sobre qual é o meu lugar dentro daquele set de gravação. Porque é isso, se a gente for parar pra pensar nessa multilinguagem, né, nessa multilateralidade que a gente pode ter, então, por exemplo, eu gosto de ser assistente de câmera, mas eu também consigo, e é o meu objetivo, ser, em mais sets de gravação, diretor de fotografia. Mas eu também tô vendo que eu consigo ser diretor de cena, eu também consigo ser diretor geral. Eu também, entendeu? Então eu tenho essa multifacetada, que inclusive pode ter que tenha gente que não tenha, eu tenho. E eu tenho também muitos amigos que também têm essa mesma pegada. Então eu comecei a entender qual que é o meu papel dentro de cada set de gravação que eu estou inserido. E por que isso é importante? Porque às vezes o seu modo de pensar... Então vamos lá, vou colocar uma hipótese bem exemplificada. Eu estou atuando agora num set de gravação onde eu sou um assistente de câmera. Se eu tenho uma opinião que cabe ao diretor de fotografia, né, dar a voz final, eu vou virar pro meu diretor de fotografia e falar: irmão, você não acha que seria melhor se a gente fizesse tal coisa? E aí o diretor de fotografia vai virar e falar, né, dependendo de quem for, vai virar e falar: olha, gosto, mas XYZ. Ou ele vai virar e falar: não, acho que nada a ver. E tá tudo bem, da forma como ele mandar essa resposta, o que eu tenho que virar pra mim e falar é o seguinte: eu não sou o diretor de fotografia nesse set de gravação. Mas, se eu fosse, eu estaria fazendo isso que ele está fazendo de uma forma diferente. E tudo bem, eu acho que tudo bem você pensar dessa forma. Mas o problema é quando você, dentro de um set de gravação, é nomeado como o assistente de câmera, o primeiro assistente de câmera, mas você começa a agir como se você fosse o diretor de fotografia. E aí eu acho que é aí que mora o erro. Por quê? Porque você pode primeiro se queimar, né? Você pode simplesmente, o seu diretor de fotografia, o diretor geral, seja lá quem for, que tá trabalhando com você, pode olhar pra essa sua atitude e falar: irmão, se ponha no seu lugar, né? O que você tá fazendo? Segundo, quando você tem uma sugestão rejeitada, é lógico, né, que eu sempre tento trabalhar da melhor forma possível em tentar não ser grosso com ninguém. Já fui muito grosso com muita gente. E hoje eu olho e tento sempre melhorar para um próximo. Mas se a sua sugestão de ideia for negada, tudo bem, entendeu? Você tem que olhar e falar: tudo bem, não sou eu que tô mandando aqui. Eu acho que é importante você estabelecer os seus pontos criativos para quem importa e tentar colocar sim a sua visão. Mas, se essa sua visão for negada por seja lá qual motivo, não é você, nesse exemplo do assistente de câmera, tá? A gente ainda tá nesse exemplo. Não cabe a você ficar puto, ficar estressado, ficar... o cara rejeitou, ele é ruim. Não, porque no fim das contas, todo mundo tá atrás de um objetivo final, que é fazer o filme, certo? Então eu tenho tentado pensar dessa forma, que qual que é o meu lugar nesse set de gravação? Existiu algumas outras oportunidades que eu tive de atuar como diretor de fotografia ao lado do diretor geral. Nessas oportunidades, assistentes de câmera e o gaffer, principalmente, o Renatinho, que ele é incrível, eu quero muito falar sobre ele, dele ter uma opinião, e aí eu virar pra ele e falar assim: olha, Renatinho, eu acho que eu gosto dessa opinião, mas eu acho que pra narrativa que a gente tá tentando criar, talvez isso não funcione. Talvez mexer nessa luz como você quer, talvez não funcione dessa forma. E aí eu pego e sugiro algo, né? Você entende que, dessa forma, o diretor de fotografia e o gaffer, eles têm muito a contribuir juntos, porque é uma conversa. E essa conversa, ela vai estar tendo um
um resultado final, que é o filme. A gente tem que fazer o que é melhor pro filme, certo? Pra atender as expectativas do diretor-geral, do estúdio que tá te contratando, do roteirista, seja lá quem é que tá te contratando pra colocar essa ideia em prática, né? Como diretor de fotografia. Então, é muito interessante você pensar de um modo em que, qual que é a sua função ali? Qual é o tipo de contribuição que você tem que ter para aquele set de gravação? Então, um outro exemplo aqui, eu também edito vídeo, certo? Eu também posso me considerar um montador. Às vezes que eu estou dentro do set de gravação como montador daquele filme que está sendo gravado, eu tenho outra visão, entendeu? Eu meio que tenho que virar essa chavinha e falar, eu não sou o diretor, eu não sou a fotografia, eu não sou a arte. Então, se eu acho que existe um elemento, por exemplo, da própria direção de arte que eu acho feio, que não combina com a narrativa, eu posso virar e falar, mas você não acha que, né, pra direção de arte, eu posso virar e falar, você não acha que tal coisa pode ser melhor? Pode ser, sei lá, com outra cor, ou ter uma outra textura? Posso virar e falar. E aí, eu estou dando os meus inputs criativos, e aí a diretora ou o diretor de arte vai virar e falar, gosto da sua ideia, mas eu acho que não. E aí você vai virar e falar, beleza, suave. O importante, eu acho que nessa questão toda, é você dar o seu input criativo sim, e não ficar quieto. Só que ao mesmo tempo é você respeitar a posição das outras pessoas que estão trabalhando junto com você. Porque no fim das contas, não é você que está fazendo sozinho o projeto. Cinema, no fim das contas, é um trampo coletivo. E isso é muito importante você ter na sua cabeça. E eu tenho tentado colocar na minha cabeça a todo instante. Esse filme não é só meu. Esse filme também tem mãos de outras pessoas. Eu não posso ter uma mentalidade de imposição de ideia. Eu quero que a minha ideia seja feita, e aí eu já passei por algumas experiências minhas próprias, onde, também com menos experiência, né, eu tentava impor a minha ideia, mas se a minha ideia não era aceita, eu regredia, né, tem um termo, inclusive, na psicologia, que é o de regressão. Eu regredia. E o que é o regredir? Eu ficava puto, eu ficava fechado, eu já não performava tão bem, né, eu já não... eu não dava tanto sorriso, eu não conseguia interagir tanto com as pessoas, porque aí eu ficava pensando, né, me martelando. Porra, mas aquela ideia era melhor. Porra, mas aquela ideia era melhor. Mas aquela ideia que eu trouxe era muito melhor. E aí também entra um pouco no assunto de um ego, assim, sabe? Onde, principalmente nessas produções audiovisuais, o seu ego tem que morrer. Porque você não tá fazendo o filme só por você. Você tá fazendo também pelas outras pessoas. E acho que também entra um pouco desse papo de um certo altruísmo, assim, sabe? Que não é você também sempre colocar o outro na sua frente, mas é sempre você pensar de uma forma onde você tem que se colocar na pele do outro, entende? Então, em todo momento você faz esse exercício. Isso acho que é a coisa mais interessante que eu gosto de ver dentro dos sets de gravação. Fora a interação com as pessoas, as risadas, as piadas, os momentos, as experiências. Eu perdi o foco. Eu fui muito longe, Nath. Eu vou falar que eu me perdi em você. Lambidinha. Tem pessoas que não conseguem fazer isso com a língua. Faz alguma gracinha, meu. Vai. Faz a sua melhor cara. Fechou esse vídeo.